bonito é a bandeira tremulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, gente, vamos passar aqui, né, tudo sobre o Mercadão da Bola. Vamos lá? Começando aqui pela primeira notícia, Rubem Lopes. Esse jogador fechou com o Rosário Central da Argentina. Rodrigo Santana foi oficializado como novo treinador da Ponte Preta. Vamos lá, gente. Gabriel Pires, que estava na Portuguesa, fechou com o Mirassol de São Paulo. Aqui também os seguintes jogadores: Wellington, ambos do Primavera, tá? De São Paulo. E também aqui, esse jogador que eu vou pegar o nome, fecharam com Fortaleza. Vamos lá, gente. Paulo Baier, tá? Outro jogador do Primavera que fechou com Fortaleza também. Fábio Matheus, esse volante, estava saindo do Sport Recife, em definitivo para o Cuiabá, mas não passou nos exames médicos e vai voltar para o Sport Recife, hein? Vamos em frente. Bom, gente, já que eu citei o Sport Recife aí, né? Juan Melo, esse jogador assinou seu primeiro contrato profissional com o Sport Recife. Ele é da base até 2028. Roberto Fernandes, treinador, foi demitido do 13 de Campina Grande, Paraíba. Adriano Souza foi contratado para o seu lugar. Aqui também, não saindo, gente, do futebol pernambucano, tá? O Sport que fechou também a contratação aqui de Biel Fonseca, que chega do Brusque, agora sim confirmado, né? Gustavo Henrique, esse jogador que estava no Bragantino, me parece um zagueiro, fechou com o Náutico. Arley Menezes, esse executivo de futebol, foi demitido do Santa Cruz. Contratado para o seu lugar o Alex Brasil, novo executivo de futebol do Santa Cruz. E o novo treinador do Santa Cruz é o Claudinei Oliveira, com passagem aí pelo Londrina, pelo próprio Sport aqui em Pernambuco, né? É o novo treinador do Santa Cruz. O jogador Vitor Ricardo fechou com o Figueirense, lá de Florianópolis, né? Gerson Guzmão, novo treinador do Serra Branca da Paraíba. Felipe Azevedo, atacante que estava no Capivariano de São Paulo, fechou com o Botafogo da Paraíba. Aqui também. Vamos lá, gente. O jogador Alexis Duarte está de saída do Santos e indo provavelmente para o Libertad do Paraguai. Alan Benítez, lateral, esse rescindiu o contrato com o Internacional de Porto Alegre e está indo para o Libertad do Paraguai. Rodrigo Rodrigues, esse atacante pertence ao Mirassol de São Paulo e fechou aqui por empréstimo, pelo que eu entendi, com o Cuiabá. JP Sherman, gente, jogador que pertence ao Santos, fechou aqui com o Curitiba, beleza? Para a sequência da temporada. Bom, Marcelo Gallardo, treinador argentino, comunicou sua saída do River Plate da Argentina. Nomes especulados, né, para assumir o seu lugar, tem o Eduardo Cudê, treinador atualmente do Celta de Vigo da Espanha. O Jorge Sampaoli, também é um nome cotado. Então, vamos em frente. Vamos ver quem será, né, esse treinador aí. Bom, gente, como eu já havia antecipado aqui, né, em outro vídeo aqui no canal, o Martinelli, né, renovou o contrato com o Fluminense até 2030. Aqui também Lazzaroni, né? Bruno Lazzaroni vai ficar no lugar de Fernando Diniz, ele que foi demitido, né, do Vasco da Gama, o treinador Fernando Diniz. E o Bruno Lazzaroni, até segunda ordem, vai ficar como treinador interino do Vasco. Aqui também. Voltando para o futebol de Pernambuco, gente. Outras notícias aqui, tá? César Lucena, ex-zagueiro do Sport Clube do Recife,
chegou a ser treinador também, auxiliar técnico por muitos anos no Sport Clube do Recife, jogou pelo Santa Cruz também aqui em Pernambuco, é o novo auxiliar técnico do Santa Cruz. É isso aí. Erivelton, lateral. Milton Rafael, goleiro. Beleza? Pingo, atacante. Gabriel Pires, meia. Dentre outros jogadores que eu ainda devo passar aqui nesse vídeo, são jogadores que estão fechando com o Central de Caruaru para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Augusto Potiguar é mais um jogador que fechou com o Central de Caruaru para a disputa da Série D, né, do Campeonato Brasileiro. Emily Lima, nova treinadora do time feminino do Corinthians. Massinho, novo treinador do Linense, né? De São Paulo. Aqui também, Felipe Valdívia, novo reforço do Sergipe. Beleza, gente? Aqui também, essa seguinte situação, o Botafogo de Ribeirão Preto tem negociações avançadas com Wesley Santos, do Anapolina. Danilo Barcelos, aquele mesmo, gente. Passou por clubes do Rio de Janeiro, passou pelo Atlético Mineiro, aqui pelo Sport, aqui no Recife. Ele estava há 7 meses sem treinar com a Ponte Preta, né? Devido àquela situação, atraso salarial, que a gente já sabe, né? Ponte Preta passou vários meses aí sem pagar salário. Ele, após 7 meses, voltou a treinar na Ponte Preta. Orlando Ribeiro, novo treinador do Desportivo Brasil. Se muito me engano, esse clube é da 3ª divisão do Campeonato Paulista, tá? Rodolfo Castro, novo goleiro do ABC de Natal. Vamos lá, gente, praticamente o noticiário do Vitória da Bahia, né? Vamos aqui. O Vitória da Bahia que oficializou Kaká, zagueiro, né, que chega por empréstimo até o fim da temporada. Atual temporada lá do Corinthians, o Vitória tem opção de compra. O Vitória que está com negociações avançadas para contratar Anderson Pato, atacante da Juazeirense. O Vitória da Bahia também que emprestou o atacante Lauan para o Botafogo da Paraíba. Bom, gente, o Vitória da Bahia, né, vale dizer também que está emprestando 2 jogadores, né? Ainda não foram confirmados, mas deve ser confirmado o empréstimo desses 2 jogadores nos próximos dias. Claudinho, lateral, e o Zé Marcos, zagueiro, saindo do Vitória para o Sport Recife por empréstimo. Gente, mais uma situação aqui sobre o Vitória da Bahia, mas eu tenho que fazer um adendo, né? Uma notícia que eu passei aí sobre o Vitória. O contrato possível, né, do Anderson Pato, da Juazeirense, se chegar para o Vitória, é até 2028, tá? Luiz Miguel, esse atacante foi emprestado pelo Vitória para o Caxias, do Rio Grande do Sul. Aqui também o Cláudio Caçapa é o novo treinador aqui desse time, que eu vou dar uma buscada no nome, tá? O Confiança de Sergipe anunciou Cláudio Caçapa, que estava no Botafogo do Rio de Janeiro, né? Ele chegou a treinar o Botafogo do Rio, era auxiliar técnico, agora é novo treinador do Confiança de Sergipe. Ravanelli, meia, fechou com Itabaiana de Sergipe. Lucas Sena, lateral, mais um reforço do Botafogo da Paraíba. Lescano, esse jogador sai do Fluminense e vai para o Olímpia, do Paraguai, por empréstimo de 1 ano com opção de compra. Hugo Iglesias, esse jogador fechou com o Campinense da Paraíba. Eric Cunha, esse atacante fechou com o Central de Caruaru, mais um reforço. O Santos, finalmente, gente, derrubou o Transferban, que tinha na FIFA, né?
em relação ao Arouca de Portugal e ao jogador João Basso. O Santos não havia pago, né, as parcelas relacionadas ao jogador, mas agora tudo certo, Santos livre para contratar já podia, mas escrever os jogadores, né, nas competições. Paulinho é um atacante, fechou com o Crato do Ceará. Márcio Alan é o novo treinador do Cariri do Ceará. Gideão, goleiro. Os amigos vão lembrar dele, principalmente quem for torcedor do Náutico, né? Vai lembrar que o Gideão passou pelo Náutico, goleiro. Passou também pelo Veracruz, Clube de Vitória de Santo Antão, aqui em Pernambuco. E o Gideão, né? É o mais novo reforço aí do... Vamos ver o nome do time aqui, rapaz. Opa! O que eu passei? No time que eu passei aí, gente. Acho que é o Cariri, né? É o novo goleiro do Cariri, portanto, o Gideão. Vamos lá, gente. O William Santana. Esse jogador chegou a passar pelo Palmeiras, tá? Pelo Sport aqui no Recife também. Fechou com o Tirol, do Ceará. Rogério, aquele mesmo. Ex-Náutico, Sport, São Paulo. O Neymar do Nordeste fechou com o Tocantinópolis, do Tocantins. O Botafogo do Rio de Janeiro tem negociações avançadas com o goleiro Matheus Magalhães. Se muito me engano, esse goleiro atua no futebol português. Posso estar enganado aqui, gente, tá? Também aqui, o Fortaleza tem negociações aí para rescindir o contrato do goleiro Elton Leite. Cristiano Ronaldo, gente, é um jogador, né, que está em busca dos 1.000 gols, está bem perto de conseguir, por sinal. Ele comprou 25% das ações do Almeria, clube da Espanha, tá? O Bahia pediu de volta o zagueiro Marcos Vitor, que estava emprestado ao Santa Clara, de Portugal. O América do Rio de Janeiro foi confirmado na Série D do Campeonato Brasileiro dessa temporada. Como foi vice-campeão da Copa Rio, o América do Rio de Janeiro vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Conseguiu esse direito, né? O Mallorca, da Espanha, tem novo treinador. Mallorca, que disputa a primeira divisão, né? Contratou o treinador argentino Martín de Michelis. É aquele mesmo, ex-zagueiro do Bayern de Munique. Felipe Sampaio, zagueiro, e Diogo Batista, me parece que é um meia, né? Esses dois jogadores aqui fecharam com o Atlético de São João del Rei, Minas Gerais, clube que vai disputar a Série B, né, do Campeonato Brasileiro. Fernandinho, volante, vem do futebol português, fechou com a Ferroviária de São Paulo. Denis Boanga, aquele mesmo que o Fluminense estava querendo, renovou o contrato com o Los Angeles FC dos Estados Unidos até 2028. O jogador Wellington Reis fechou aqui com o QFC de Natal, Rio Grande do Norte. Pedro e Ricardo Cerqueira, mais 2 reforços do Itabaiana de Sergipe. Andrei Ramalho, volante, fechando com o Icasa do Ceará. William Di Matia, treinador que está no Sergipe, possivelmente está fechando com Volta Redonda, do Rio de Janeiro. O jogador Marcelo é um meia, fechou com Caxias, do Rio Grande do Sul. Daniel Penha, meia. E Nicolas Cabral, zagueiro argentino, fecharam aqui com o Avaí de Santa Catarina. O jogador inglês, que já passou pelo Manchester United, né? Jess Lingard, está livre no mercado e tem negociações avançadas com o Corinthians. Esse jogador que também interessou o Remo, né? De Belém do Pará, vale citar. O Huracan, da Argentina, contratou em definitivo Cristaldo, atacante que chega do Grêmio. Lucas Beleze, esse é um zagueiro
e está fechando com o Atlético de São João del Rei, Minas Gerais. Zuma, zagueiro ex-Chelsea, hein? Fechando com o Al-Ahly, dos Emirados Árabes. Ronald, esse jogador é reforço do Novo Horizontino, clube de São Paulo. Frontini, ex-atacante, está se aproximando de seu novo executivo de futebol do Guarani. Pedro Augusto, volante, rescindiu o contrato, está livre no mercado. Ele estava no Sport Recife. O Atlético Goianiense contratou aqui o atacante Marrone, ex-Vasco e Atlético Mineiro. Marrone, portanto, novo reforço do Atlético Goianiense. Lucas Dias, zagueiro, novo reforço do... Não é nem novo reforço, gente, eu vou corrigir aqui, tá? No caso do Lucas Dias, ele estava emprestado e está voltando do empréstimo e será utilizado pelo Figueirense. Vamos lá, gente. Rian Evaristo. Esse jogador é reforço para o Sub-20 do Corinthians, tá? Cícero Júnior. Esse é o novo treinador do Democrata de Governador Valadares, Minas Gerais. Eric Melo. Esse jogador fechou com a Jacuipense, lá da Bahia. John Lessa, zagueiro, fechou com 13 de Campina Grande, Paraíba. Aqui também, Darlan Barros, me parece que é um zagueiro, gente. Fechou aqui com Serra Branca da Paraíba. Chiquete, esse jogador está renovando o contrato com o Atlético Paranaense até 2031. Micael, goleiro, está renovando o contrato com o Atlético Paranaense até 2028. Vamos lá, gente, passar algumas situações agora de negócios que não estão fechados, mas podem ser fechados em breve. Thiago Galhardo, esse atacante que estava no Santa Cruz, passou pelo Fortaleza, Internacional de Porto Alegre, deve fechar ou pode fechar com o Feira Futebol Clube. Esse clube é recém-criado e vai disputar a Série A2 do Campeonato Baiano, a segunda divisão, né, do Campeonato Baiano. Pedro Maicon, esse atacante disputou o Campeonato Pernambucano desse ano, de 2026, e deve estar fechando nos próximos dias com 13 de Campina Grande, Paraíba. Leonan, gente, mais um reforço do Figueirense, tá? De Santa Catarina, me parece que esse é um lateral, né? Eric Melo, esse é outro Eric Melo, tá? Esse não é aquele que eu falei que vai para Jacuipense, não. Aquele é outro. Esse aqui vai jogar no Cuiabá. Vamos lá, gente. O Nacional do Amazonas contratou o atacante Marcão, ex-Atlético Paranaense. Aqui também, Léo Costa. Estava jogando no mundo árabe e agora esse volante está livre no mercado. Vamos lá, gente. Encerrando esse vídeo, né? Vamos passar aqui notícias do Bayern de Munique, time que eu torço, né? Aqui, e sempre procuro trazer notícias desse clube, né? Admito, puxando um pouco a sardinha mesmo pro meu time, né? Mas, vamos lá, gente. Algumas notícias. A primeira é que o Lennart Kau, esse jogador alemão, né? Completou 18 anos e teve o seu contrato renovado, né? Automaticamente pelo Bayern de Munique até 2029. E o Bayern de Munique está tentando a ampliação desse contrato para até 2031. Beleza? O Alphonso Davies, né? Eu já havia falado para os amigos que ele está machucado, está fora de combate, não vai para esse jogo do Bayern de Munique, né? Importantíssimo
nesse sábado contra o Borussia Dortmund. E mais um desfalque, o Ito, né? O japonês Ito, o que também faz a lateral, zagueiro. A verdade é que esse jogador aqui, especificamente, ele não tem tido sequência. Grande fato é isso, gente. Ele não tem tido essa sequência, se lesionado constantemente e agora, mais uma vez, lesionado. E segundo notícias, de 2 a 3 semanas fora de combate no Bayern de Munique, o japonês Ito. Eu não estou lembrado, gente, se já passei essa notícia aqui. Eu creio até que já passei, mas como eu estou um pouco na dúvida, então vamos lá, né? As semifinais, né, da Copa da Alemanha foram sorteadas e o Bayern de Munique vai encarar o Bayer Leverkusen na casa do Bayer Leverkusen e o Stuttgart vai encarar o Freiburg, beleza? Lembrando, sempre aquela situação, Copa da Alemanha, jogos únicos. Quem perder, cai fora, não tem ida e volta, tá? Empatou no tempo normal, prorrogação, permanecendo empatado, pênaltis, beleza? Vamos lá, gente. Provável escalação, né, do Bayern de Munique para pegar o Borussia Dortmund na casa do Borussia, no Westfalen Stadium, casa do Borussia Dortmund. Urbi no gol. Na lateral direita, Stanisic. Na lateral esquerda, Konrad Laimer. Na defesa, Upamecano e Jonathan Tah. No meio de campo, Kimmich e Pavlovic, ou Pavlovic, como queiram, né? Musiala, ou Gnabry, ou Lennart Kau. Eu vou deixar essa dúvida entre esses 3 jogadores aqui para fazer a meia. Em uma ponta, o Olise. Na outra, o Luiz Dias. E centralizado, o Harry Kane. Beleza? Então essa é a provável escalação do Bayern de Munique para pegar o Borussia Dortmund nesse sábado, né? O Der Klassiker. É como é conhecido, né? Esse jogo no país, né, da Alemanha. É o principal clássico do futebol alemão. A classificação, gente, do campeonato alemão, eu vou passar do primeiro e do segundo, que são justamente Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Mostra hoje o Bayern de Munique com 60 pontos e o Borussia Dortmund com 52 pontos. Beleza? Falando do jogo em si, gente, o que dá para dizer desse jogo e o que eu acho desse jogo? Será que o Bayern de Munique vai atropelar? Será que vai trucidar? Olha, amigos, é o seguinte. Esse jogo é um jogo antigo no futebol alemão. Eu já falei, né, no áudio acima, o principal clássico do futebol alemão. Ah, Ítalo, mas o Borussia Dortmund vem de uma goleada para a Atalanta, 4-1, foi eliminado da Liga dos Campeões. É verdade. Ítalo, mas o Bayern de Munique está jogando fino da bola, é o líder com 8 pontos de diferença, não perde para ninguém. Só tem uma derrota no campeonato. É verdade. Tudo isso é verdade. O detalhe é que se os amigos forem procurar pesquisar bem, vão perceber que o Borussia Dortmund também só tem uma derrota no campeonato. E foi justamente para o Bayern de Munique no primeiro turno. Aquela derrota por 2-1 lá na Allianz Arena. Gente, o que eu quero dizer com tudo isso? É um jogo parelho, gente. Toda vez se dá esse favoritismo para o Bayern de Munique, mas sempre é um jogo complicado, porque a lógica, né? É um clássico, gente. E sim, eu sei que essa frase é clichê, e é mesmo. Mas clássico é clássico e vice-versa. É por aí mesmo, certo?
Borussia Dortmund é uma ótima equipe. Foi eliminado sim pela Atalanta, foi eliminado sim por suas deficiências, porque tinha uma vantagem e perdeu a vantagem no jogo da volta. Falhou muito, isso tudo é verdade. Mas no campeonato alemão, o Borussia Dortmund vem de uma sequência muito grande sem perder. Tá? O Bayern de Munique, só para os amigos terem uma ideia, tem uma sequência menor de invencibilidade no campeonato do que o Borussia Dortmund. Mesmo o Bayern de Munique sendo líder. Por quê? Não vamos nos esquecer que o Bayern perdeu recentemente para o Augsburg, dentro de casa, por 2-1. Tá? Em outro clássico, o clássico da Baviera, né? Então, assim, gente, é um clássico, um jogo difícil, em que eu sempre repito a mesma coisa aqui nos vídeos, quando tem jogo do Bayern de Munique. Eu torço que o Bayern jogue bem. Eu torço que o Bayern tenha o discernimento, o entendimento de que é um jogo decisivo. Por que é? A diferença é de 8 pontos, né? Show! Se o Borussia vence o jogo, cai para 5. E ainda resta, para acabar o campeonato, parece que é 9 a 10 rodadas, tá? Então, meus amigos, o que é 8 vira 5, daqui a pouco o Borussia cola. Então, é enganosa essa diferença de pontos se você for colocar a seguinte coisa: tem um jogo amanhã, tá? Então, o Bayern, eu torço que entre ligado, que entre focado, e entenda que vencer é importantíssimo. Se não vencer, ao menos empatar, mas tem que procurar buscar a vitória. Porque sim, Borussia Dortmund, por ser uma equipe agressiva, vai sair para cima, vai sair para dentro do Bayern de Munique, porque eles fazem sempre isso. Não tem diferença. O que o Bayern de Munique tem que fazer? Buscar as brechas, buscar os espaços, tá? Então, é isso, gente. É um jogo muito complicado, muito difícil, em que dá para vencer. O Bayern de Munique tem totais condições de vencer. Mas o Borussia Dortmund também tem totais condições de vencer. Porque, volto a repetir, isso é um clássico, gente. Tá? Então é isso, galera. Abraço a todos, até a próxima. Bom final de semana para geral, gente. Peço o like dos amigos. Coloquem para o pessoal aí, gente, nas redes sociais, para que mais e mais pessoas fiquem bem informadas. Os amigos percebem: informação, informação e informação. É isso. Esse é o foco do canal, beleza? Peço o like mais uma vez. Fui!